Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma aula de biologia, mais um tema extremamente importante, a continuação de anatomia e fisiologia humana. Então, agora vamos ver mais dois grandes sistemas importantíssimos para o nosso corpo, tá? Que é essa questão do nosso sistema excretor e o sistema endócrino, tá? Então nós vamos ter dois momentos para cada um desses sistemas. Então, começando agora a parte de sistema excretor, belezinha? Muito importante, muita atenção, galera, porque é um conteúdo que cai bastante nas provas, é um conteúdo que requer a atenção, principalmente na parte fisiológica de como esses processos vão acontecer, tá? E como eles são regulados dentro do nosso organismo. Antes da gente passar propriamente para o sistema excretor, é importante que nós consigamos diferenciar alguns termos importantes relacionados a esse processo de excreção, belezinha? Então, o que nós temos que ter em mente de início, que o processo de excreção, tá? Ele está condicionado ao processo de eliminação dos resíduos metabólicos. Então, quando nós temos o processo de produção, tá, através de etapas metabólicas que geram resíduos, isso é considerado uma excreção. Então, excreção só vai ser aquele produto que é fruto do nosso metabolismo celular, tá? Isso é muito importante. Então, se a gente observar, nós estudamos nas aulas anteriores a parte do sistema digestório, né? E nós vimos que o sistema digestório, ele, digamos assim, no processo final, ele resulta na fabricação de composto chamado de fezes. As fezes, elas não são consideradas uma excreção. Por quê? Porque ela não é fruto do nosso organismo. A gente ingere um alimento e a gente apenas processa de forma mecânica e de forma química, e é apenas esse resíduo desses compostos que nós não conseguimos absorver é que vão ser descartados. Mas não é fruto diretamente do nosso metabolismo celular, beleza? Já no caso, por exemplo, da urina, do dióxido de carbono que é excretado pela nossa respiração, tá? Que são resíduos metabólicos celulares, aí sim eles são considerados excreção, beleza? E aí é importante você entender o seguinte: qual é a função geral do nosso sistema excretor, tá? A função geral, como nós vimos, está relacionada a todo grande sistema. Então, todo sistema tem uma função geral. No caso aqui, galera, qual é a função desse carinha aqui, ó? A função desse carinha está relacionada com a presença de manter isso aqui do nosso corpo, ó. A questão da homeostase, tá? Então, essa homeostase ela é garantida através do processo de excreção de uma forma complementar, obviamente, né? Então, a respiração é importante, a digestão é importante, a circulação dos nutrientes e de gases é importante, mas o processo, digamos assim, de reciclagem, de reaproveitamento de boa parte desses compostos que são gerados no nosso metabolismo é que vai ser fundamental para manter essa homeostase. Então a gente não pode desperdiçar, a grosso modo, o que a gente basicamente produz. Então por isso que é importante você ter a ideia de que o sistema excretor está diretamente relacionado a manter o nosso corpo nas condições ideais para que ele justamente se mantenha ativo. Ou seja, o nosso sistema excretor ele garante a homeostase. E essa homeostase ela está diretamente ligada ao que, galera? Ela está diretamente ligada ao nosso metabolismo basal, que é aquele metabolismo que garante as condições mínimas para o organismo se manter funcionando. Ou seja, basicamente para a gente comer, dormir, tá, gente? Você manter respirando, coração batendo, funcionando no mínimo. Então é o que a gente chama de homeostase, beleza? E esse carinha aqui, o sistema excretor, ele está diretamente relacionado a isso. Tranquilo? Agora é importante você saber o seguinte, que os processos de produção desses compostos, eles estão relacionados a um produto que é fundamental você compreender. Então, o que é essa excreção? A excreção seria basicamente o processo de eliminação
tá? A excreção seria justamente o quê? Um resíduo metabólico, fruto justamente do nosso metabolismo, tá? E aí esse resíduo metabólico, ele é o que a gente chama de excreção. Mas aí você tem que entender qual é o produto que está diretamente ligado à nossa excreção. Ou seja, a excreção ela é formada de quê? Tá? E é importante você se ligar que essa excreção ela é formada de compostos que nós denominamos de compostos nitrogenados. Beleza? Nitrogenados. Então é extremamente importante você se ligar nisso aqui. Esses compostos, tá, nitrogenados, eles são frutos de quê? Da quebra disso aqui, galera. Da quebra das nossas proteínas, tá? Das nossas proteínas e dos famosos ácidos nucleicos. Então, quando nós quebramos esses carinhas aí, nós estamos promovendo a formação desses compostos nitrogenados. E existe basicamente 3 compostos nitrogenados que nós temos que nos ater, tá? Que são eles que vão formar esse processo de excreção, tá? E aí, à medida que os animais eles foram desenvolvendo essa capacidade, você tem que se ligar qual é o pré-requisito para ele conseguir ter esse tipo de excreção, ou seja, para ele ter a formação de um determinado composto nitrogenado, tem a relação com o tipo de ambiente que ele está condicionado, com o processo evolutivo que ele desenvolveu ao longo da sua história. Tranquilo? E aí vamos lá. Ó, quais são esses compostos nitrogenados? O primeiro composto nitrogenado ele é chamado de amônia. Beleza? E aí o que é que você tem que se ligar? Que a amônia ela é um composto nitrogenado que ele é extremamente tóxico, tá? Então é um composto muito tóxico. E aí por isso que ele não pode permanecer no nosso organismo durante muito tempo, porque ele, obviamente ele vai começar a induzir a morte das células por essa alta toxicidade. Beleza? Então a gente vai ter que dar um jeito de converter. Mas existem animais que têm a capacidade diretamente de excretar a amônia sem precisar converter. E aí é um processo interessante. E aí você vai ter que fazer já a relação de custo-benefício. Como assim, professor? Eu tenho que entender que para eu conseguir excretar amônia, eu preciso de muita água, porque eu preciso diluir essa amônia, tá? Mas em contrapartida, eu não preciso de tanta energia para fazer isso. Então, o X da questão é, eu tenho água suficiente para isso? Na maioria das vezes, os animais que conseguem fazer isso, sim, eles têm. Beleza? E aí você vai ter que se ligar nessa característica. Então, o primeiro composto nitrogenado é o mais tóxico de todo, é a amônia. Os animais que excretam amônia, gente, eles são chamados de animais, amoniotéricos. Amoniotéricos. E esses animais, justamente, eles têm essa relação de não precisar se preocupar em excretar, porque eles têm muita água. E aí você tem que se ligar quem são esses carinhas, beleza? Ó, no caso dos animais amoniotéricos, nós vamos ter como exemplos, tá? Ó, os invertebrados, só que nesse caso aqui, são os invertebrados aquáticos, beleza? Você vai ter também os peixes ósseos, tá? E muito interessante, você tem o grupo chamado de do grupo dos anelídeos, que são o grupo lá dos poliquetos, tá? Aí você tem os poliquetos, os oligoquetos, que é o grupo da minhoca. Então, nesse caso aqui, eles entram como os outros invertebrados terrestres. Então, nesse caso aqui, a gente pode colocar como os poliquetos. Eles também conseguem ter essa capacidade de excretar amônia. Só que no caso dos poliquetos, eles não vivem obrigatoriamente no ambiente aquático, mas como eles precisam viver num ambiente extremamente úmido, tem muita água ao redor dele, beleza? Então, animais amoniotéricos. Quando eu consigo agora converter essa amônia em subprodutos, eu vou conseguir converter num produto menos tóxico, tá? E esse segundo produto, ele seria chamado de ureia.
tá? Esse segundo composto nitrogenado, chamado de ureia, vai ser justamente o composto que nós seres humanos excretamos. Como é que a gente consegue converter isso? Para converter amônio em ureia, basta apenas eu adicionar dióxido de carbono, ou seja, eu colocando CO2 que eu já consigo converter. Só que aí eu não preciso agora de tanta água para dissolver essa ureia. Por isso que eu consigo excretar ureia no meu organismo. Porque você vê, um mamífero ele não vive o tempo todo rodeado de água, então tem esse problema hídrico, tá? Mas em compensação, o que é que vai acontecer? Eu não demando tanta água, mas aí eu demando muita energia para conseguir converter amônia em ureia, tá? Então você já se ligou na relação de custo-benefício? Eu tenho que ter muita água para converter, para diluir essa amônia e conseguir excretá-la, mas eu gasto pouca energia. Agora eu gasto muita energia, mas diminuo a perda de água, porque agora é um fator limitante para a minha vida. Tranquilo? Então nesse caso, ele seria um composto, digamos assim, intermediário, tá? Em relação à questão da toxicidade, beleza? Se ligue nesses fatores aí, galerinha. E aí, os animais que conseguem converter ou excretar amônia, eles são chamados de animais ureotéricos, tá? Ureotéricos. E aí, como um grande exemplo de animais ureotéricos, nós vamos ter quem? Os mamíferos, tá? Os mamíferos, nós vamos ter as tartarugas. Agora se liga que tartarugas, elas são do grupo dos répteis, mas não entram todos os répteis aqui nessa classificação, tá? Só o grupo dos quelônidos, que é o grupo das tartarugas. E muito importante, que cai demais em prova, demais mesmo, porque você pensa em animais aquáticos, eles são aqueles que excretam amônia, mas existe exceção, tá? Que são quem? São os famosos peixes cartilaginosos, tá? Os condrídeos cartilaginosos, tá? Nesse caso, quem nós vamos ter? O tubarão, a raia, tá? Os quimeras são desse grupo aí que conseguem excretar a ureia, belezinha? E o último grupo, ele seria, aliás, o último tipo de composto relacionado à questão da excreção seria justamente aquele que consegue converter o que a gente chama de ácido úrico, tá? E aí esses compostos aqui, eles seriam aquele que tem a maior solubilidade, ou seja, aquele que eu preciso gastar menos água para conseguir justamente excretar. Mas eu também preciso gastar mais energia, mas aí o problema agora é a questão hídrica, beleza? E ele também vai ser o menos tóxico, mas aquele que demanda muito água, porque eu tenho que reabsorver o máximo possível. E aí nesse caso, os animais que fazem a excreção de ácido úrico, galerinha, eu vou chamar esses animais de uricotéricos, beleza? Uricotéricos. Esses animais, como grande exemplo, são quem? São os répteis, tá? Os répteis e aves. Então, esses são os dois grandes exemplos, tá? Tirando as tartarugas, o restante dos répteis entra na classificação dos uricotéricos. Não sei se você já percebeu, mas um belo dia você estava aí sentado embaixo de uma árvore e de repente você olhou para o seu ombro e estava aquela pasta branca aqui, né? Aquele barrão lá da ave. E aí você vai ver que aquilo ali é extremamente ressecado. Por quê? Porque no caso das aves, elas reabsorvem o máximo de água possível. Por isso que as fezes dela, e no caso ali, que é uma mistura de urina com fezes, tá? Você tem um composto que tem a base, o ácido úrico. E aí ele entra na classificação dos animais uricotéricos. Belezinha? Então se ligue nessa escala. Se eu fizer um parâmetro de toxicidade, ó, essa escala de toxicidade ela aumenta nesse sentido aqui, ó, beleza? Então essa toxicidade ela vai ser referente à questão de o menos tóxico, ácido úrico, um composto intermediário, ureia, e o mais tóxico de todos, amônio. Que mais demanda energia para você converter? Ácido úrico. O intermediário, ureia. O que demanda menos energia? Amônio. Agora o que demanda mais água? Amônio. Intermediário, ureia, que demanda menos, ácido úrico. E aí você tem
tá? Os exemplos, as classificações de acordo com o composto e os grandes exemplos dos animais que conseguem fazer esse tipo de excreção. Belezinha? Muito cuidado, muita atenção, principalmente nesse carinha aqui, ó, peixes cartilaginosos que não excretam amônio, mas sim ureia, tá? E aí você lembra, todos os mamíferos, tá faltando um R aqui, né? Todos os mamíferos são os grandes representantes, no caso do sistema excretor por ureia. Vamos aqui agora entrando na parte do sistema excretor, propriamente dito humano. Aqui está assim, o esquema para a gente identificar. O sistema excretor ele não é um sistema tão grande, ele não tem tantos órgãos assim, mas ele é fundamental como a gente vê. Então vamos identificar aqui logo quem são esses carinhas, tá? O grande exemplo e o órgão fundamental no sistema excretor vai ser esses carinhas aqui, né? Que nós conhecemos que são os rins, tá? Além desses rins, você tem uma rede de canais, tá? Que vai interligar esses rins a essa bolsa aqui, chamada de bexiga, que é o local onde vai se armazenar a excreção, no caso a urina, beleza? Ligando os rins à bexiga, você tem canais que são chamados de uréter ou ureteres, que são esses dois aqui. Então você tem o rim direito e o rim esquerdo, ureter direito e ureter esquerdo. Os dois se comunicam de forma a interligar os rins à bexiga e você vai ter um canal por onde vai ser responsável a excreção, ou seja, o processo de eliminação propriamente dito da urina, da excreção, que seria a famosa uretra. Belezinha? Agora o que eu quero mostrar para vocês é que, além dessas carinhas, vocês estão vendo que tem um aglomerado aqui em cima dos rins. Esses carinhas aqui em cima, eles são glândulas chamadas de glândulas suprarrenais, tá? Que vai ter um processo da produção de hormônio que está ligado a essa questão do sistema excretor, tá? Então essas glândulas também podem ser chamadas de glândulas adrenais, tá? Também são duas, uma para cada rim. Belezinha? No caso aqui agora, o que é que eu quero mostrar para vocês? É como acontece o processo de filtração, ou seja, do processo de separação da parte que é boa da parte que é ruim para a produção justamente da urina. Belezinha? E aí, quem é que vai fazer isso? Obviamente vai ser o principal órgão desse sistema, que no caso aqui vai ser o nosso rim, tá? Então, se eu pegar esse carinha aqui, o nosso rim, gente, ele vai ser dividido em duas grandes, digamos assim, estruturas, ou duas grandes regiões, que é a parte mais externa. Se eu começasse a dividir aqui, ó, tá? Essa parte aqui, mais externa, e a parte mais interna. Essa parte mais interna, ela vai ser chamada de medula renal, tá? Enquanto que a parte mais externa, que é essa daqui, é chamada de córtex renal, tá? Dentro desses córtex, você vai ter essas pequenas estruturas transitando entre o córtex e a medula, que são as pirâmides renais, tá? E dentro dessas pirâmides é que você vai ter a unidade fisiológica, na verdade dentro do rim, né? Que são os néfrons. Então, a região onde ocorre o processo de filtração do nosso sangue para a formação de urina é na região chamada de néfrons. E aí eu quero mostrar para vocês um esquemazinho de como acontece esse processo de filtração, para depois a gente entrar numa parte relacionada à questão hormonal e a gente entender como é que realmente acontece esse processo de secreção, de excreção da nossa urina, beleza? Então vamos aqui, ó. O que você precisa se ligar? Que o nosso sistema excretor, ele é irrigado por vasos sanguíneos. Vocês estão vendo aqui, tem dois grandes vasos sanguíneos, né? Quem são esses carinhas? Esse aqui de vermelho, ele desce diretamente do nosso coração e a artéria aorta. Porque você já está ligado que nós temos que reabsorver muito de produtos que nós não podemos perder. Aminoácidos, glicose, sais minerais, água, vitaminas, hormônios, beleza? Então isso tudo vem carregado pelo sangue. E quem traz isso aqui é a aorta. E nós temos aquele que, digamos assim, gera diretamente os resíduos, tá? Que trazem os resíduos. Nesse caso aqui, nós temos uma estrutura que é chamada de
veia renal, tá? Então, a aorta e a veia renal, tá? A aorta rico em sangue arterial, a veia rico em sangue venoso, belezinha? E aí, eu vou puxar para cá para a gente entender como é que acontece esse processo de filtração. Então, você tem que se ligar, ó, que nesse processo chega sangue, né, arterial que precisa ser filtrado. E esse carinha ele vai ficar justamente aqui nessa região entre o córtex e a medula. Então ele entra esses vasos e eles começam a fazer um novelado, tá? Um emaranhado de vasos sanguíneos, beleza? Então ele entra e sai. E aí você vai ter a formação da entrada do que seria o nosso sistema excretor, beleza? Esse novelado aqui forma uma espécie de cápsula, ou na verdade ele é revestido por uma espécie de cápsula que é chamada de cápsula de Bowman, em homenagem ao cara que descobriu ela, tá? Então a cápsula de Bowman é onde vai acontecer um processo extremamente importante. Na cápsula de Bowman você vai ter um processo de filtração glomerular. Beleza? Por quê? Porque você tem que imaginar o seguinte: olha o tamanho do calibre da aorta. À medida que ela chega, ela tem que se afilar, ela tem que ficar cada vez mais fininha. Por isso que ela vai ficando cada vez menor para conseguir, digamos assim, adentrar aqui. Quando isso acontece, é interessante você entender que nós vimos lá no sistema cardiovascular que existe uma pressão. À medida que o vaso sanguíneo ele vai se estreitando, a pressão aumenta. É como se você pegasse a mangueira lá do jardim da sua casa, né? Você está lá irrigando as plantas. Quando você coloca o dedo na ponta, você vê que a pressão aumenta, porque você está diminuindo o calibre. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Para que isso tem que acontecer? Isso é o legal. Porque os compostos não estão no sangue. Quando eu aumento a pressão, eu forço a passagem dele para a região da cápsula de Bowman, para ele ser justamente reabsorvido e ele não ser descartado na formação da urina. Então, por isso que eu tenho que aumentar a pressão. E aí, por isso que eu tenho esse processo de separação da parte boa da parte ruim, chamado de filtração glomerular. O restante digamos assim, da estrutura onde vai acontecer o processo de formação da urina acontece através de tubos, beleza? E aí vamos continuar aqui no nosso esqueminha. Nós vamos ter um complexo de tubos contorcidos, tá? Depois você vai ter uma formação de uma espécie de alça, depois você vai ter mais tubos contorcidos e você vai ter um carinha que é responsável por recolher essa estrutura aqui, tá? Então, vamos fechar aqui esse nosso esqueminha para nós conseguirmos entender como é que acontece o processo de filtração glomerular, tá? Quem são esses carinhas aqui, ó? Esses carinhas, eles são chamados de túbulos, tá? Vocês estão vendo que esses tubos, eles são totalmente retorcidos, contorcidos, são tortos, né? Então, como esse carinha, esse primeiro conjunto aqui, é um conjunto de túbulos que são contorcidos, estão próximos da principal unidade, que é a cápsula de Bowman, eu chamo ele de túbulo, túbulo contorcido, beleza? Nesse caso agora, proximal, beleza? Aí você vai ter, nessa alça aqui, a continuação, ela forma, tá vendo? Como se fosse uma alça de uma bolsa. E aí você tem o nome dessa estrutura chama de alça de Henry, tá? Também em homenagem ao cara que descobriu aqui. Nesse caso aqui, você tem um outro conjunto de tubos. Quem seria esse outro conjunto de tubos? Deixa eu puxar aqui para baixo. Nesse caso aqui, você vai ter quem? O túbulo, ou os túbulos contorcido, tá? Agora eles estão, distantes da cápsula de Bowman. Então esse cara aqui, é o seu túbulo contorcido distal, tá? E esse canal aqui, esse canal, ele vai ser o responsável por levar a nossa urina até a bexiga, que estaria aqui, no final. Então, quem é esse carinha aqui, Esse cara é o que a gente chama de ducto coletor, porque ele que literalmente coleta a urina.
Agora o que nós temos que entender é o que acontece em cada uma dessas três regiões, belezinha? Vamos lá. No caso do túbulo contorcido proximal, galera, você vai ter a parte de absorção das substâncias úteis, beleza? Quais são essas substâncias úteis? Nós vamos ter aminoácidos, nós vamos ter vitaminas, hormônios, glicose, tá? Você também tem um pouco de água sendo absorvido aqui nessa região, mas é o mínimo, porque ainda está no começo, beleza? Então tudo que é de bom, de útil, ele vai ser logo reabsorvido aqui no início. Depois você vai ter a continuação do tubo caindo na alça de Henle. E você tem duas áreas da alça de Henle, a alça descendente e a alça ascendente. Em cada uma você vai ter um processo diferente. No caso dessa aqui, ó, você vai ter a absorção de água. Então, nesse caso aqui, você vai se ligar que em volta da alça, ou seja, por fora dela, você vai ter um meio extremamente hipertônico. Aqui a concentração de sais, de soluto, é muito alta. Por isso que a água acompanha esse trajeto, por isso que ela sai da alça de Henle. Então aqui é onde você vai ter o processo de reabsorção, tá, de água. Reabsorção de água. E nesse caso aqui, quando você continua, já reabsorveu o máximo de água. Agora nessa ascendente, o que é que eu vou ter que absorver? Eu vou ter que absorver, ó, o restante dos sais minerais. Principalmente, galera, o cloreto de sódio, tá? Só que como eu falei, se aqui ao redor da alça está extremamente concentrado, o que é que vai acontecer? Para eu bombear esse sal que está aqui na alça ascendente, eu vou ter que gastar energia. Eu vou ter que fazer um tipo de transporte ativo, beleza? Se ligue nisso. No processo da alça descendente, a reabsorção de água é um processo passivo. Enquanto aqui você vai ter um processo ativo para bombear esse excesso de sal, na verdade, esse restante de sal que está aqui para fora, para que o corpo consiga reabsorver, porque eu preciso desses sais minerais, beleza? Aí eu vou continuar e vou ter a continuação aqui, ó, onde eu vou cair no túbulo contorcido distal. O que você vai ter nesse túbulo contorcido distal? Nesse caso aqui, galera, a gente vai reabsorver um pouquinho ainda do que passou por aqui, mas não conseguiu ser reabsorvido. Que basicamente vai ser o quê? Também vai ser um pouquinho de sais, tá? E no caso aqui também um pouquinho de água. E aí tudo aquilo que não for mais conseguido ser reabsorvido, eu vou jogar aqui aonde? No ducto coletor. Então o que é que vai acontecer aqui no ducto coletor? Você vai ter o processo de formação, tá, da urina. E aí, consequentemente, ó, por isso que ele vai desembocar, ó, e vai ser lançado isso aonde? Na região da bexiga, beleza? Então, esse é o processo de filtração para que você tenha um processo relacionado a como é que a gente consegue reabsorver esse série de compostos aqui, para que nós entendamos como é que a urina ela vai ser formada, tá? E aí nós vamos ter uma região que são as glândulas adrenais. As glândulas adrenais, elas estão relacionadas a um hormônio que vai ser o hormônio chamado de aldosterona. Na verdade, ela produz outros hormônios que nós vamos falar na aula de sistema endócrino, beleza? Mas aí eu quero falar do sistema excretor, que existem dois grupos de hormônios que agem diretamente nele, tá? Que é o famoso hormônio antidiurético, ou o famoso ADH, e nós vamos ter essa aldosterona. Cada um age de uma maneira diferente. E aí eu quero explanar com vocês de uma forma mais geral aqui, porque em seguida a gente vai entrar na parte de sistema endócrino. E aí lá em sistema endócrino é que eu vou aprofundar sobre isso, tá? Mas aí o processo de formação da urina é chamado de diurese. Então o que vai acontecer? Uma glândula chamada de hipotálamo, ela produz esse hormônio ADH, que vai se armazenar na parte posterior da nossa hipófise, chamada de neurohipófise, e aí vai secretar no sangue e vai chegar justamente no nosso sistema excretor.
O que é que ele vai fazer? Se é diurese a formação de urina, o hormônio antidiurético ele vai diminuir a formação de urina para que você tenha justamente uma maior reabsorção de quê? De água, tá? E aí o que é interessante? Alguns compostos que nós ingerimos, eles são capazes de desregular, de desbalancear esse processo endócrino, tá? Por exemplo, o álcool, a cafeína, eles retardam ou eles inibem. E aí por isso que quando você bebe, né, você toma aquele gorozinho, do outro dia você está com uma enxaqueca grande, ou seja, a famosa ressaca. O que é essa ressaca? Literalmente, galera, o seu corpo começou a retirar água do seu cérebro para justamente começar a tentar metabolizar o álcool que estava lá no fígado. E aí por isso que o nosso cérebro ele meio que desidratou. E aí, com a consequência disso, é uma dor de cabeça, aqueles sintomas de quem já teve ressaca, sabe bem. E aí, por isso que lá no outro dia, quando você acorda, você vai na geladeira e bebe aquele montão de água, que é para justamente reidratar o seu cérebro. E aí, por isso que é muito comum aquela dor de cabeça extremamente forte. E isso é justamente fruto do processo de inibição. Então, o álcool em taxas altas no nosso sangue, ele consegue inibir a produção do ADH pelo nosso hipotálamo, consequentemente nós vamos ter um processo de muita diurese, por isso que nós vamos urinar bastante, e aí consequentemente quanto mais urina você forma e mais você elimina, mais água está saindo, ou seja, você pode desidratar por conta disso. Beleza? No caso da aldosterona, ela está relacionada à reabsorção de sais. Beleza? E aí isso é muito comum em processos como a gente tem naquela questão da maratona, que são caras que estão desidratando, perdendo água, no caso suor, mas também seria o mesmo processo na urina, que tanto sai água quanto sais minerais. Só que quando você bebe água, você só está repondo o quê? A água, mas os sais minerais não. Por isso que o cara teria que ter uma ingestão daquelas bebidas isotônicas, porque aí entraria tanto a água quanto a questão dos sais minerais, para repor esse balanço hídrico e também esse balanço de sais minerais que é tão fundamental para a regulação de algumas funções fisiológicas, né? Principalmente o cloreto de sódio. Tranquilo? Então é muito importante você fixar essa ideia. Tanto é que a gente pode ter um quadro chamado de hiponatremia, que é justamente quando nós temos uma baixa muito acentuada da quantidade de sais no nosso organismo, justamente fruto da liberação muito exagerada de urina e também pode ser ocasionado por causa do suor. Consequentemente, o cara começa a ficar mais cansado, mais fadigado, pode chegar a desmaiar e se for num quadro extremamente grave, ele pode falecer por conta disso. Porque esses sais minerais, eles são responsáveis por manter o nosso metabolismo funcionando. Lembra lá na bioquímica que cada sal desempenha uma função. Quando eu perco esses sais, eu também perco essa função. E aí pode levar o indivíduo à morte. Belezinha, galera? Então, para a gente fechar, a gente tem agora a nossa bexiga, que é um órgão que é uma bolsa que ela consegue, digamos, se estender para armazenar uma certa quantidade. Nossa bexiga ela consegue armazenar em torno de 500 ml, tá? Só que quando chegar ali por volta de 300 ml, ela já começa a mandar sinal de que ela está muito cheia, para que ela não digamos assim, exceda aquele volume. E aí, por que isso acontece? Porque a urina ela é um processo ácido, ela tem muitos compostos que são tóxicos, então ela não pode permanecer muito tempo no nosso organismo. Então, se eu aumentar a quantidade, é porque ela vai permanecer mais tempo, ou seja, vai demorar mais tempo para eu encher essa bexiga. E aí, consequentemente, vai ser mais tempo dentro do meu organismo. E aí ela pode afetar o processo da formação da fisiologia, beleza? E como eles estão relacionados à questão da formação dos compostos. Muito detalhe na questão de quem é que é absorvido, tá? Na região dos néfrons, à medida que você vai passando nos rins. Então,
no túbulo contorcido proximal substâncias úteis, glicose, aminoácidos, vitaminas, hormônios. Na alça de Henle, na parte descendente, tá? Você tem a reabsorção de água, na parte ascendente a reabsorção de sais. No túbulo contorcido distal, ele pega o restante que sobrou da água e dos sais e reabsorve. Depois você tem o ducto coletor, que é justamente já onde tem a formação da urina e, consequentemente, dali você vai ter a ligação até a bexiga. Belezinha? Então, esse foi o nosso sistema excretor e logo após nós vamos ter a formação de outro sistema que também tem relação com parte aqui do sistema excretor. Belezinha? Então, foi um prazer estar aqui reunido com vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Aproveitem que ela vai estar disponível para você reassistir com mais calma, tá? E logo após as 18 horas nós estaremos resolvendo, tirando dúvidas de alguns pontos específicos aqui de sistema excretor, tá? E eu vou falar de outras digamos, pequenas peculiaridades que eu não falei aqui, que só a galera que vai participar lá do Hangout Meet, tá, vai ter acesso. Belezinha? Então, fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuide e até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.